pessoal, boa tarde. Eu sou Eliana Marino, gerente de RH aqui da Ambima. Estou aqui com o Roberto Biondo, um advogado bastante competente, bastante inteirado nos assuntos de mercado financeiro e sócio do escritório de advocacia Tomé e Cook. Roberto, vamos falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Antes da gente começar a falar, eu queria agradecer o interesse de todos vocês pelo nosso Ambima Debate. Eu acho que o tema é bastante relevante para o público todo de RH. E essa reforma trabalhista, o Biondo vai estar trazendo para a gente os principais aspectos e o que pode impactar no dia a dia das nossas atividades. Certo, Biondo? Certo. Eliana, agradeço o convite para participar do evento. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu vou direto na apresentação e depois nós deixamos a parte final para as perguntas. Perfeito, Biondo. A reforma é bastante abrangente. O tema é muito longo. Eu só estou separando para falar para vocês a parte que afeta o dia a dia das empresas, a parte de recursos humanos. Então, eu estou deixando de lado questões relacionadas a processos. Perfeito, acho que está bem focado. Tá? Eu procurei desmembrar o tema, agregar, colocar uma cronologia para facilitar a compreensão. Perfeito. Tá bom? Bom, eu queria dizer inicialmente que a reforma trabalhista está assentada em 5 pilares. Então, o primeiro é a flexibilização de alguns institutos do direito do trabalho. Então, sempre se reclamou muito que a CLT era inflexível, que havia necessidade de ter uma maior flexibilização. Então, essa reforma traz essa flexibilização de alguns institutos. O segundo é o incentivo à negociação direta. Então, o legislador quer que a empresa negocie direto com seu empregado ou com o sindicato. Então, ele está incentivando essa negociação direta. O terceiro é a menor interferência da Justiça do Trabalho na autonomia de vontade das partes. Então, empresa e empregado ou empresa e sindicato precisam chegar a um acordo do que é melhor para elas. E a Justiça tem que aceitar que aquilo que eles decidiram é válido. O quarto é a criação de novos institutos que têm o objetivo de reduzir o número de reclamações trabalhistas. De que maneira? Criando meios para que os conflitos sejam dirimidos antes de se transformarem em ação. Por quê? No ano passado, foram ajuizadas 3,5 milhões de ações trabalhistas. Então, a cada ano são 3,5 milhões de novas ações. O orçamento da Justiça do Trabalho é muito caro e o serviço prestado é, no mínimo, discutível. Quer pela sentença que é entregue, quer pelo tempo que demora. Então, há um objetivo claro de reduzir o número de ações trabalhistas. E o quinto é que, pela primeira vez, a lei cria um critério objetivo para distinguir o empregado. Perfeito. Quer pelo seu salário, quer pelo seu nível de instrução. Mas eu devo dizer que não há unanimidade na reforma trabalhista. Pelo contrário, eu acho que todo mundo está acompanhando e de que cada elogio que ela recebe 5 críticas. Então isso tem mobilizado um pouco a sociedade, o jurídico, os doutrinadores e o próprio sindicatos. Então, ainda algumas questões que nós vamos ver podem sofrer algumas mudanças. Isso significa que até novembro, quando ela entrar em vigor, nós podemos ter alterações em um ou outro ponto. Ok. Tá? Então eu vou passar aí para os temas e depois a gente segue depois com debates e as perguntas. Então, vamos começar onde tudo realmente começa, contrato de trabalho. Nós temos 2 modalidades novas de contratação. O tempo parcial não é necessariamente uma modalidade nova. Ele já existe na lei há mais ou menos uns 17 anos, mas é que ele foi remodelado. Então, eu estou tratando como uma modalidade nova. Por quê? Nós tínhamos no modelo anterior um limite de 25 horas semanais, um gozo de férias proporcional ao número de horas contratadas e a proibição de realização de horas extras. Agora, nessa modalidade nova, nós temos 2 etapas. Primeiro, a contratação até 26 horas, em que é possível a realização de 6 horas extras. Ou, acima de 26 e até 30 horas, sem a realização de horas extras. Só que essas horas extras não podem ir para banco de horas. Ou elas são compensadas até a semana seguinte ou são pagas. Férias seguem a regra geral.
Ou seja, independentemente do número de horas contratadas, o empregado terá direito sempre a 30 horas, a 30 dias de férias. O salário é proporcional às horas contratadas. Para novas contratações, eu posso fazer isso diretamente. Para quem já está na empresa, somente se houver um acordo com o sindicato. Eu digo que essa modalidade atende muito mais o interesse ou a disponibilidade do empregado do que da empresa. A empresa precisa que o empregado cumpra uma jornada regular, mas às vezes o empregado é que só tem essa disponibilidade e não quer ficar fora do mercado, mas tem lá 4 ou 5 horas disponíveis e se coloca a essa disposição. Então atende mais a necessidade dele do que propriamente da empresa. Não por isso que não é um modelo muito utilizado. Eu particularmente respondi ao longo desses 17 anos umas 4 ou 5 consultas e não tenho nenhum cliente que tenha efetivado esse tipo de contratação. A segunda modalidade é nova, é o trabalho intermitente ou por hora trabalhada, em que a característica dele é o serviço de forma não contínua, com ou sem exclusividade, válido para qualquer atividade, exceto a aeronauta. Então é um ajuste escrito em que a empresa estabelece o valor da hora trabalhada e, havendo a necessidade de chamar o empregado, ela o avisa com 3 dias de antecedência. Então é uma forma de oficializar a contratação do freelance. Como não há exclusividade, esse modelo de contrato, o empregado vai ter 15, 20 empresas para atuar. Então ele tem que ter uma agenda disponível, há necessidade de coincidência das agendas. Eu digo que é muito específico para determinadas categorias. Então, por exemplo, uma empresa de eventos, uma empresa de jornalismo, de publicação de revista, um restaurante que precisa contar com um garçom a mais no final de semana. Não acredito que para o nosso perfil isso vá ser utilizado. Bom, passada essa etapa de análise dos contratos, começando a prestação de serviço, o primeiro problema é a jornada de trabalho. Então isso nós temos em toda a modalidade. Hoje existe um risco muito grande quando a empresa permite que o empregado entre na empresa antes do horário, que é ele ser considerado como tempo à disposição e passar a ter direito à hora extra. Isso ocorria por diversos fatores. Então, deixa um filho na escola, vem direto para o trabalho. Tem um curso, vem direto para o trabalho. Tem um rodízio, então chega mais cedo. Então já estava à disposição da empresa. Então, com a reforma, o legislador quis colocar o empregado à disposição apenas no período em que ele for realmente iniciar a jornada. Então, comparecer ou estar na empresa antes ou depois do horário, por conta de busca de proteção, condição climática, prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, relacionamento social, higiene pessoal ou troca de uniforme, isso não é mais considerado como tempo à disposição. Por conseguinte, a jornada de trabalho só tem que ser anotada quando ele for iniciar a prestação de serviço. Ou quando ele finalizar. Finalizei a prestação de serviço, mas é meu rodízio, eu vou ficar na empresa até 8 horas. Pode ficar, só não vai trabalhar. Mas registro, ponto. Ok. Há também a inversão do ônus da prova, porque se a lei considera que estar na empresa antes do horário não é tempo à disposição, a prova de que estava trabalhando é do empregado e não mais da empresa. Então, para o processo trabalhista, há um ganho jurídico importante. Por conseguinte, nós temos o fim das horas em itinere. O que são as horas em itinere? Aquela situação em que a empresa estava num local de difícil acesso, não era servida por transporte público regular, então a empresa fornecia a condução. A partir do momento que o empregado entrava na condução da empresa, ele já estava à disposição e já era contado como jornada de trabalho. Agora essa situação não ocorre mais porque esse instituto foi abolido. Então, mesmo que a empresa esteja em local de difícil acesso, não tenha transporte público regular, a empresa forneça um ônibus fretado, a jornada de trabalho só vai ser contada a partir do momento em que ele estiver efetivamente no seu posto trabalhando. Mas não se confunde a exclusão das horas em itinere com o acidente de trajeto. Esse instituto permanece válido. Então, se o empregado sofreu qualquer acidente no percurso da empresa para casa ou da casa para a empresa, isso é considerado acidente de trabalho. Outro ponto importante na reforma é o banco de horas individual. Porque o banco de horas sempre teve que ter a participação do sindicato. Então, só era válido o banco de horas quando ele era negociado com o sindicato.
O prazo máximo era de 1 ano. Agora, observando o prazo máximo de 6 meses de compensação, o banco de horas pode ser feito individualmente. Então a empresa não precisa mais do sindicato, ela negocia direto com seu empregado um período máximo de 6 meses. Isso quer dizer que no ano ela pode criar dois módulos. Dois tipos de banco. Então, firma um acordo com prazo indeterminado, porém, estabelece período de compensação janeiro a junho, fecha o banco em junho, pago em julho o saldo. Depois inicia o segundo período, o segundo ciclo, que vai de julho a dezembro, fecha em dezembro, pago em janeiro. Também nós temos o acordo de prorrogação e compensação para a fixação da jornada, que não se confunde com o banco de horas. Porque no banco de horas as horas são eventuais, ou são praticadas esporadicamente, ou são praticadas diariamente, mas fora da jornada. No acordo de prorrogação, eu estou estabelecendo uma nova jornada. Então, um exemplo muito clássico é daquela empresa que tem uma jornada de 44 horas e que, para não trabalhar no sábado, ela distribui as 4 horas do sábado durante a semana. Então, eu estou fixando um horário de trabalho diferente das 8 horas diárias, mas estou fazendo a compensação dentro do próprio mês ou da própria semana. Ou eu posso adotar também a semana espanhola. Então, o empregado trabalha um sábado sim, um sábado não. No sábado que ele trabalha 48 horas. No sábado que ele não trabalhar, ele trabalha 40. Então, na média, ele está dentro das 44 horas. Isso é o acordo de prorrogação. Ele só não pode jogar as horas não trabalhadas de um mês para o mês seguinte. Você tem que fechar dentro do mês. Ele tem que fechar dentro do mês. A jornada dele de 220 horas ele tem que cumprir dentro do mês. Escala 12/36 também poderá ser adotada para qualquer categoria. Hoje ela está muito restrita a empresas de vigilância e serviços médicos. Mas agora ela está liberada através de um acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva para qualquer categoria. Nessa jornada, o empregado trabalha um dia sim, um dia não. Então ele tem a vantagem de ter um número maior de folgas, porque ele está trabalhando mais no dia de escala, porém ele não consegue ter 2 folgas seguidas. Como ele trabalha por escala, a remuneração dele já cobre feriados, descansos semanais remunerados e prorrogação do trabalho noturno. Aqui tem um ponto que deve ser objeto de mudança, porque foi muito criticada a adoção dessa escala através de um acordo individual, porque ela mexe muito com a questão social do empregado. Então, é possível que seja excluída essa possibilidade de acordo individual e que ela fique restrita apenas aos acordos coletivos e convenções, ou seja, a negociação coletiva. E um outro ponto importante é que a realização de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de prorrogação e compensação. Então, eu posso ter um acordo de prorrogação e compensação e, mesmo assim, necessitar que o empregado faça horas extras e isso não vai descaracterizar o meu acordo. Intervalo. Bom, o intervalo para a refeição ele sofreu uma série de alterações ao longo do tempo. Até 88, a ausência de intervalo não repercutia em condenação para a empresa, mas apenas numa multa administrativa. Então, o empregado não tinha nenhum benefício caso a empresa não observasse o intervalo para a refeição. Então, a empresa sofreu uma multa e o empregado não tinha direito à hora extra. Depois, a legislação foi alterada e a ausência do intervalo passou a ser considerado como hora extra. Qual o período? O período não usufruído. Então, se ele tivesse usufruído 30 minutos, ele teria 30 minutos de extra. Se ele tivesse usufruído 50 minutos, ele teria 10 minutos de horas extras. Depois a jurisprudência passou a adotar um entendimento de que, se o intervalo não fosse usufruído na integralidade, ele não alcançaria a sua finalidade. Então, o empregado sempre teria direito a 1 hora extra. Isso significa o seguinte: a empresa concedeu 40 minutos. Ele teria 20 minutos de extra? Não, ele teria 1 hora. Ele usufruiu 50 minutos, ele teria 1 hora de extra. Ele usufruiu 55 minutos, ele teria 1 hora de hora extra. Com isso, nós tivemos um aumento muito grande nas ações trabalhistas de pedido de horas extras por ausência de intervalo. Porque bastaria que ele comprovasse que tivesse usufruído uma parte do intervalo para ele ter direito a 1 hora extra. Então passou a ser um componente significativo na ação trabalhista. Agora, com a reforma, nós tivemos uma mudança, então voltamos à situação anterior. Ou seja, o empregado será remunerado apenas pelo período suprimido. Usou 50 minutos, é remunerado por 10 minutos.
Usou 40 minutos, remunerado por 20 minutos, e não mais por 1 hora. Como é feita essa remuneração? É feito o cálculo de quanto corresponde o valor do minuto trabalhado e acrescido de um adicional de 50%. Porém, isso não é mais considerado como hora extra, é uma indenização. Então, não gera reflexos em férias, em 13º, nem incidência de encargos trabalhistas. Consequentemente, o valor da ação trabalhista para esse pedido deve diminuir e deve desestimular a que sejam formulados. Lembrando, não importa se pela categoria ou pela convenção coletiva o adicional de horas extras for maior que 50%. Será sempre aplicado o percentual de 50%, porque não é hora extra, é um critério de cálculo de indenização. Então, esse 50% é uma parcela fixa, mesmo que a empresa esteja numa convenção coletiva que atribua 60% ou 70% de adicional para as horas extras. Teletrabalho. Bom, quando o teletrabalho começou a crescer e se tornar uma realidade, surgiram 3 dúvidas. Primeiro, o empregado tem direito a horas extras? Eu tenho que pagar algum valor por conta dele trabalhar em casa? E se ele sofreu algum acidente ou alguma doença por questão de má postura, eu sou responsável? Então havia necessidade de um esclarecimento. Então ele surgiu sem lei. Então agora, com a reforma, foi regulamentada essa atividade do teletrabalho. Primeiro, conceituando o que é teletrabalho, que é o serviço preponderantemente realizado fora das dependências da empresa e não caracterizado como uma atividade externa, ou seja, não é o profissional comercial, aquele profissional de campo que vai no cliente, mas sim aquele profissional que poderia realizar suas atividades internamente, mas que vai realizá-las em sua casa, por exemplo. Atente para o ponto que a lei fala serviços preponderantemente fora das dependências da empresa. Então, vir na empresa é uma exceção para esse profissional. Ele pode vir? Pode. Mas ele vai cumprir uma agenda restrita, vai participar de uma reunião, vai entregar um trabalho, vai participar de uma conferência, mas não é o local preponderante dele. O local preponderante é a empresa, é fora da empresa, é na casa dele. Com o uso de tecnologia, evidentemente, porque senão não seria teletrabalho. E tem que ter uma previsão no contrato. Então, da mesma forma que se anota no contrato de trabalho que o empregado exerce atividade externa, nós vamos colocar que o empregado exerce atividade de teletrabalho. Não é um direito, então a qualquer momento, independente do tempo, a empresa pode solicitar que o empregado passe a trabalhar internamente. Então não é um direito o teletrabalho, é uma ferramenta de gestão, cabe à empresa determinar e a qualquer momento ela pode reverter. Então o empregado que trabalha em teletrabalho não tem direito adquirido a permanecer eternamente nessa condição. Claro que a empresa vai ter que avaliar se é conveniente trazer para dentro alguém que performa muito bem fora. E o contrário também. Convém eu levar para fora alguém que não tem esse perfil? Então é o perfil que vai ditar a regra. No contrato tem que estar prevista também o fornecimento de ferramentas e o reembolso de despesas. Então, ele vai trabalhar com o computador da empresa, ele vai trabalhar com o celular, ele vai trabalhar com um modem, ou ele vai usar os equipamentos que ele já dispõe na casa dele, que ele está acostumado. Ele terá direito a um reembolso. Como que nós vamos fazer esse reembolso? Será uma ajuda de custo, sem natureza salarial. O que significa que eu posso estabelecer um valor fixo na minha política e não preciso pedir comprovação dos gastos, que isso não terá natureza salarial. Ele tem que ser orientado sobre postura, sobre ergonomia, sobre cuidados que ele tem que ter. Para quê? Para evitar doenças ou acidentes de trabalho. Então ele recebe um treinamento, recebe uma documentação e assina um termo se comprometendo a cumpri-los. Para quê? Para que ele divida a responsabilidade com a empresa. Então agora não é uma responsabilidade objetiva 100% da empresa. Ela é compartilhada, o empregado também responde. Trabalhando nessas condições de teletrabalho, o empregado não será elegível às horas extras. Então ele tem o mesmo tratamento do gestor e o mesmo tratamento do empregado externo. Ele não recebe horas extras. Isso significa que a empresa não precisa controlar o horário que ele faz acesso. Ele pode fazer o acesso a qualquer hora do dia, da noite, de final de semana, qualquer dia da semana que ele não é elegível às horas extras. Ele já fica excluído por lei da jornada de trabalho. Intervalo para amamentação. Então, empresas que estão inscritas no programa Empresa Cidadã já
concedem um intervalo, ou a licença maternidade de 6 meses. Mas nós temos algumas empresas que não estão inscritas e que a licença maternidade é de 4 meses e quando a empregada retorna para o trabalho, ela tem direito a 2 períodos de 30 minutos cada um para amamentar o próprio filho até que ele complete 6 meses. Via de regra, na prática, já há um combinado da empresa com a empregada de como vai ser concedido esse intervalo. Então, normalmente se juntam os 2 intervalos e é concedido no período da manhã. Então, ela chega 1 hora mais tarde ou sai 1 hora mais cedo. Então, isso já existe na prática. O que a lei está dizendo é que isso pode ser feito, desde que se registre num documento muito simples, um comunicado dizendo, olha, o seu intervalo, os seus 2 intervalos de 30 minutos serão concedidos da seguinte forma. Ela assina o ciente e pronto. Revogação do intervalo de 15 minutos para início das horas extras para a mulher. Isso aqui pouca gente até sabe que existe esse direito na CLT. Antes de iniciar uma jornada extraordinária, a empregada tem direito a 15 minutos de pausa. O que torna algo obsoleto, porque ela fica 15 minutos parada e depois tem que trabalhar 15 minutos a mais para cumprir aquele expediente que ela ia realizar. E o pior, os homens começaram a pedir isonomia. Querer o mesmo tratamento, querer também essa pausa de 15 minutos. Então a legislação veio agora e cortou isso. Disse, olha, não há mais esse intervalo, ele não faz parte mais do mundo jurídico e ninguém, nem homem nem mulher tem mais esse direito. Férias. Bom, eu digo que férias é algo que transcende a relação empresa-empregado. Por quê? É o filho que tem interesse em saber quando o pai vai tirar férias, é a esposa, é o marido, é a mãe, é o tio, é o cunhado, toda a família vai viajar junto e só está dependendo de saber quando o empregado vai tirar férias. E havia uma reclamação muito grande por conta da pouca flexibilidade que se tinha para esse instituto. Então, a regra geral, férias, período contínuo. Exceção, o gozo era em 2 períodos, em caráter de exceção, e era proibido para quem tinha mais de 50 e menos de 18 anos. Então, com a reforma, agora é possível dividir as férias em até 3 períodos. E independente de idade. Então, ou seja, menores de 18 e maiores de 50 também podem dividir as férias. E também não há mais o caráter de exceção. Então, isso pode ser feito sempre. Basta o quê? Que haja um comum acordo. Por quê? Porque a regra geral continua sendo o gozo de férias em um único período. 30 dias ou 20 dias, se o empregado requerer o abono. Mas é possível, através de uma negociação, flexibilizar em 2 ou 3 períodos. Se uma das partes não concordar com a divisão, então as férias são gozadas em um único período. Desde que observado o seguinte, um período tem que ser pelo menos de 14 dias. E nenhum pode ser inferior a 5. Então o empregado pode, por exemplo, tirar 15 dias, 10 dias, 5 dias. Ou ele pode tirar 20 dias, depois mais 5 e depois mais 5. Ele tem que cumprir esse requisito. Nenhum período de gozo inferior a 14 dias ou nenhum período inferior a 5. Ou melhor, um período de 14 dias pelo menos e nenhum inferior a 5. Só que o empregado tem direito ao abono. Ele pode escolher vender 10 dias. Se ele escolhe vender 10 dias, o máximo que ele consegue é dividir em 2 períodos. Porque senão a conta não fecha. Ele vendeu 10 dias, ele tem direito a 20 dias de férias. Como um período é de 14 e nenhum pode ser inferior a 5, então ele pode tirar 14,6 ou 15,5. Ele só consegue tirar em 3 períodos se ele não optar pelo abono. Outra questão está relacionada ao início do gozo das férias. Elas têm que ser com pelo menos 3 dias antes do feriado ou do repouso semanal. Lembrando que repouso semanal é o domingo e não o sábado e domingo, porque o sábado é dia útil não trabalhado. Então, o empregado não pode iniciar o gozo de férias às sextas-feiras e 2 dias antes do feriado. Então, o feriado é na quarta, ele não pode iniciar as férias na segunda nem na terça. Feriado é na quinta, ele pode ir na segunda, mas não pode ir na terça e não pode ir na quarta. Então ele tem que ter esse intervalo de 2 dias. Isso faz com que você precise programar as férias olhando o calendário.
para saber se você pode ou não, se você está dentro desse prazo. Isso já vale para novembro, a lei entra em vigor a partir do dia 11 de novembro, então quem for gozar férias a partir de 11 de novembro já goza nessa nova modalidade, ainda que o período aquisitivo seja anterior à entrada da reforma trabalhista. Então o que vale na época é o período de concessão e não o período de aquisição. Remuneração. Aqui nós temos um slide que ele ainda traz um pouco de dúvidas. Por quê? Porque a lei trata de verbas que antes tinham natureza salarial e que agora não tem mais natureza salarial, como ajuda de custo diária para viagem independente do valor, auxílio alimentação, desde que o pagamento não seja feito em dinheiro, prêmios e abonos. E no caso de prêmio, ela conceitua como uma liberalidade concedida em forma de bens, serviços ou dinheiro, em razão do desempenho superior ao esperado para o exercício de suas atividades. Ou seja, ajuda de custo é aquela ajuda de custo tradicional para o exercício da atividade, então o empregado tem despesas para exercer sua função em nome da empresa, então ele é reembolsado, ele tem uma ajuda de custo. Diária para viagem, para aquelas despesas cotidianas que o empregado não precisa ficar pegando o recibo. Então, um táxi, um café, tirar uma fotocópia. Então, desde que se comprove que isso foi disponibilizado para ele usar em viagem, tudo bem. O problema está no prêmio. Por quê? Porque o prêmio se confunde muito com outros institutos, como gratificação, bônus, prêmio produção. Mas o prêmio que a lei está dizendo é aquele fruto da liberalidade, aquele que a empresa não se comprometeu a conceder, mas que ela, reconhecendo o bom desempenho do empregado, reconhecendo que esse desempenho foi acima daquilo que é o padrão médio, quer premiar o empregado. Ou então no caso de campanhas, em que você institui uma campanha com um prazo determinado de vigência e que você vai premiar os melhores colocados ou aqueles que tiveram um desempenho muito acima da meta que você estabeleceu. Então eu preciso tomar cuidado com essa denominação de prêmio, porque não basta a nomenclatura prêmio. Eu preciso observar a natureza, a essência, e a essência é a concessão por liberalidade, ou seja, eu não me comprometi, não faz parte do meu contrato, não é um prêmio de produção, mas sim fruto de uma liberalidade. Esse tema foi discutido sexta-feira na FEBRABAN. E ainda surgiram muitas dúvidas a esse respeito sobre a conceituação. Então, o que se estabeleceu? Que, no momento, o melhor é tratá-lo como uma exceção e não como regra. Ou seja, aquelas hipóteses em que a empresa consegue identificar o empregado que se destacou muito claramente numa função e ela tem como evidenciar isso. E os abonos são aqueles abonos previstos em convenção coletiva, que normalmente na negociação se concede um reajuste menor em troca de um abono para um pagamento único no momento da assinatura do acordo. Então esse é o abono clássico que não tem natureza salarial. Equiparação salarial, praticamente esse instituto foi sepultado. Por quê? Porque ele já era muito restrito. Havia uma necessidade do empregado preencher uma série de requisitos para conseguir a equiparação salarial. E agora, com a reforma, ele foi mais restrito ainda. Primeiro, na conceituação de mesma localidade. O que a lei diz? Que terá direito à equiparação as pessoas que exercem a mesma função na mesma localidade, com um tempo de serviço inferior a 2 anos. Só que a mesma localidade é um conceito amplo. Mesma região geoeconômica. Ou seja, Osasco, Guarulhos, São Bernardo, Diadema, acontecia para o interior americana, Campinas, Limeira. Então, cidades que têm a mesma característica, o mesmo custo de vida. Agora isso ficou restrito ao mesmo estabelecimento. Então a equiparação só pode ocorrer entre empregados que trabalham no mesmo estabelecimento. Agência, filial, matriz. Menos de 2 anos na função, já era um requisito, continuou existindo. Agora nós temos o tempo de casa, que tem que ser conjugado também com o tempo na função. Então, um exemplo. A empresa contratou o João em 90. Depois contratou o Antônio em 2000. E em 2010 promoveu os dois. Ela tinha que pagar o mesmo salário.
Porque apesar do João estar na empresa há 10 anos, ou há mais de 10 anos, a função passou a ser exercida no mesmo momento. Agora não, nesse exemplo, os dois passaram a exercer a função no mesmo tempo, só que o João tem mais de 4 anos de casa do que o Antônio. Então ele pode receber um salário maior. Não bastasse isso, a equiparação ela não prevalece quando a empresa possui quadro de carreira homologado. Isso já consta da lei. Só que a homologação tem que ser na DRT. E para homologar um quadro de carreira na DRT é preciso prever que as promoções sejam alternadas, merecimento e tempo de casa. E nenhuma empresa quer promover para o tempo de casa por questão da acomodação e sim por merecimento. Então o quadro de carreira nunca era levado à homologação. O que a reforma diz? Ela inseriu que além do quadro de carreira, o plano de cargos e salários aprovado em regulamento interno, em que não há necessidade de nenhum tipo de homologação, também pode ser usado para elidir equiparação. E mais, que a empresa escolhe qual é o critério de promoção. Então ela pode escolher apenas que o critério é merecimento. Então por isso que eu entendo que com todas essas alterações vai ser muito difícil algum empregado conseguir uma equiparação na Justiça do Trabalho. Pode acontecer, mas as situações ficam extremamente restritas. Reversão do cargo de confiança. Então a empresa promoveu o empregado para um cargo de confiança e pagou uma gratificação de função, mas o empregado não desempenhou. Então qual era o caminho natural? A rescisão, porque eu não podia voltar, eu não podia rebaixar o cargo do empregado, eu tinha dado uma gratificação, como é que eu faço? Então a lei está dizendo, olha, que retroagir o empregado para um cargo anterior que ele ocupava e retirar a gratificação de função não caracteriza uma alteração contratual. Então isso é lícito. Então, nesse exemplo, é possível a empresa retornar o empregado para a sua função anterior e retirar a gratificação de função. Às vezes até o próprio empregado se dá conta de que não está desempenhando, pensa, poxa, eu estou em risco com o meu emprego, eu podia voltar para o meu cargo anterior, pede para a empresa para voltar e a empresa não poderia fazer esse retorno. Então agora ela pode fazer esse retorno. Mas vejam que a lei fala em reversão ao cargo efetivo. Então ele já desempenhava uma função que não era de confiança, foi promovido. Se eu já o contrato numa função de confiança, eu não posso rebaixá-lo. Então é uma situação diferente. Rescisão contratual. Bom, então o empregado foi contratado, já vimos as questões de contrato, jornada, foi remunerado, os intervalos, chegou o momento, infelizmente, da rescisão. Então a reforma acabou com o Instituto Homologação. Então não existe mais homologação no sindicato. O empregado com mais de 1 ano de casa recebe as verbas rescisórias da mesma maneira que o empregado com menos de 1 ano, na empresa. Então a empresa faz a comunicação aos órgãos competentes, Caixa Econômica, DRT, Ministério do Trabalho, fornece as guias, entrega para o empregado a chave de conectividade, as guias do TRCT, as guias para o seguro-desemprego, dá a baixa na CTPS, e com toda essa documentação o empregado levanta seu fundo de garantia, se habilita no seguro-desemprego e o contrato está rescindido, sem necessidade de homologação. A reforma também padronizou o prazo para que tudo isso seja feito. Então são 10 dias, a partir do momento em que se encerra a prestação de serviço, a empresa tem 10 dias para finalizar essa rescisão. Isso é padronizado, inclusive para as hipóteses em que o aviso prévio é trabalhado. Que antes a empresa tinha 1 dia após o término do aviso trabalhado para fazer o pagamento das verbas. Agora, mesmo na questão do aviso prévio trabalhado, ela tem os 10 dias. Então está padronizado o prazo de 10 dias. Outras questões relacionadas à rescisão contratual, então surgiu de alguns anos para cá a figura da dispensa em massa. O que é isso? Implicava em que toda dispensa que tinha um número considerável de empregados precisava ser negociada com o sindicato. Então isso é uma construção da jurisprudência, não era previsto em lei. Isso era por conta de uma situação emblemática da Embraer, que dispensou 4.000 empregados em São José, e o Sindicato dos Metalúrgicos da região conseguiu barrar essa dispensa.
E aí se criou o Instituto da Dispensa em Massa através de uma jurisprudência. Então a reforma aboliu esse instituto, tá dizendo que não importa o número de empregados que estejam sendo desligados, a rescisão é sempre conduzida pela empresa sem necessidade de negociação coletiva. Padronizou um entendimento jurisprudencial de que o PDV, que é o Programa de Desligamento Voluntário, instituído no âmbito interno da empresa, sem participação do sindicato, não quita o contrato de trabalho, e, se for negociado com o sindicato, ocorre a quitação geral do contrato de trabalho, salvo se tiver uma cláusula dizendo em sentido contrário. Instituiu uma nova modalidade de dispensa por justa causa, que é a perda da habilitação para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa. Então, exemplo clássico, porque exemplo clássico ilustra sempre bem a matéria. Então, o motorista da Cometa, ele é só motorista. Ele perde a carteira de habilitação porque ele fez lá 50, 60 pontos. Então, ninguém faz 50, 60 pontos por acaso. Então, ele perdeu por dolo a carteira, então ele pode ser dispensado por justa causa. E, por fim, o último instituto, que é o da rescisão por mútuo acordo. Nós temos na legislação trabalhista a dispensa por justa causa, a dispensa sem justa causa, o pedido de demissão e o término do contrato a prazo. Então agora nós temos uma modalidade nova que é a rescisão por mútuo acordo. Então empresa e empregado registram que a dispensa é por mútuo acordo. Isso significa o quê? Que o aviso prévio é pago pela metade. Então, não só os 30 dias, mas todo o período. Se ele tinha direito calculado a 60, 90 dias, é pago pela metade. A multa do FGTS é reduzida pela metade, a parte que cabe ao empregado, os 40%, porque os 10% do governo continuam sendo integralmente pagos. As verbas rescisórias são pagas integralmente. O empregado levanta até 80% do saldo do FGTS e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, no final das contas, o empregado ganha mais do que ganharia se pedisse demissão e a empresa paga menos do que pagaria se dispensasse o empregado. Em que situação isso é muito aplicável? Naquela situação em que o empregado deseja sair, pede para a empresa para fazer um acordo, pede para a empresa dispensar, e às vezes a empresa fala, poxa, mas é você que quer sair, fica aquele embate. Nem sempre você tem essa relação clara, né? Então agora você tem essa possibilidade de falar, ok, então vamos fazer um acordo. O que é importante? Que a iniciativa seja do empregado. Não pode a empresa falar, olha, eu quero te dispensar, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um mútuo acordo. Se a iniciativa é minha, então eu dispenso. Se ele mostra o interesse ou sinaliza que quer sair e a empresa não vê problemas, então ela pode fazer essa rescisão. É uma possibilidade de mitigar um processo trabalhista. Porque quando o empregado sai bem, há uma tendência de não reclamar. Ou pelo menos diminui a incidência. E não gera precedente. Então o fato da empresa fazer isso com o empregado não quer dizer que ela tem que fazer com todos. Então não gera precedente. Então, fez com 1, 2, com 3, mas não sou obrigado a fazer com 4, com 5 e com 6. A gente pode ter dificuldade para administrar internamente Sim. as situações, que elas são diferentes, né? Sim. É o cuidado aí que o RH tem que estar tomando. Tem que ter o cuidado, mas o importante é isso, não vincula. Então, se fizer com um, não está obrigado a fazer com o outro, ainda que seja par. Ok. Bom, agora começa aquela parte que eu disse de diferenciar o empregado pelo seu nível de salário ou o nível de instrução. A arbitragem é um instituto que não existe no direito do trabalho, ou não existia até a reforma. Agora ela foi inserida na CLT, então ela é um instituto trabalhista. Para quem? Para os empregados com salário superior a 2 vezes o teto do benefício da Previdência. Hoje, 2 vezes o teto do benefício corresponde a R$ 11.062,62. Então, aqueles empregados que têm uma remuneração acima desse valor podem ter no seu contrato de trabalho ou no seu aditivo uma cláusula de que, em havendo litígio ou divergência, eles irão se socorrer da arbitragem ao invés da Justiça do Trabalho. A vantagem, a arbitragem é mais rápida, porque ela não tem instância. Então não tem recurso. O que o árbitro decidiu, está decidido, as partes são obrigadas a acolher. A desvantagem é que é um processo caro. Então dizem aí que uma boa arbitragem custa 50, 70, 90 mil reais. Então é preciso assim distinguir, compensa ou não compensa. E também
tem que ter a previsão. O fato de ter a previsão não quer dizer que no momento da rescisão as partes não possam abrir mão, de comum acordo também. Não, olha, vamos excluir essa cláusula. Ou não, vamos fazer prevalecer essa cláusula e vamos levar para a arbitragem. Hoje nós não temos câmeras de arbitragem especializadas de direito do trabalho, mas acredito que com a criação desse instituto no âmbito trabalhista nós teremos. No momento a gente vai ter. Então nós vamos ter câmeras aí. Então é algo que não precisa ser feito de imediato. Não há necessidade de que já em novembro conste do contrato isso. É algo para ser estudado, maturado e averiguado se convém ou não colocar essa cláusula de arbitragem. Agora, existem aquelas situações em que, no momento da rescisão, a empresa e o empregado já estão de comum acordo, já se acertaram. Então, o litígio que existia entre eles foi resolvido. Então, nesse caso, eles não vão levar para a arbitragem, porque a arbitragem é quando existe o litígio. Eles vão para o tópico seguinte, que é a jurisdição voluntária, que é um instituto novo também, e que eu acredito que vai ser muito utilizado para reduzir o número de ações trabalhistas. Por quê? Porque hoje nós temos, em muitos casos, aquela negociação através de um acordo extrajudicial. Então, é um termo que a empresa faz com o empregado, dizendo que o empregado trabalhou na empresa durante um determinado período e objetivando prevenir qualquer litígio, a empresa paga por liberalidade um valor e que o empregado recebe da quitação e que tinha apenas efeito moral, porque se ele buscasse a justiça do trabalho, a justiça diria que aquele documento não dava quitação geral e que não poderia impedir um empregado de buscar a justiça. Então agora o que foi criado? A jurisdição voluntária para oficializar o acordo extrajudicial. Então a empresa e o empregado negociam, resolvem as suas pendências, acertam esse pagamento e submetem isso para uma homologação da Justiça do Trabalho sem que exista um litígio. Facilitou muito o processo. Sem dúvida alguma. Por quê? Porque agora nós temos nessas 3 milhões de ações trabalhistas muitas ações que terminam na primeira audiência através de um acordo. Então por que não buscaram um acordo antes se perante o juiz estão fazendo? Porque antes não tinha o respaldo para fazer o acordo de maneira extrajudicial. Agora existe esse respaldo. Qual é a exigência? Que as partes estejam representadas por advogados. Então quem peticiona são os advogados. Tá. O empregado tem o seu advogado, a empresa o seu advogado, são advogados distintos, protocolam a petição e pedem a homologação, narram, fazem um breve relato da situação, do valor que vai ser pago e pede a homologação. E condiciona o pagamento à homologação. O juiz homologando, se obtém a quitação geral e a certeza de que o empregado não vai mais questionar e que aquele acordo que você fez quitou realmente todas as pendências existentes. Facilita o processo, consegue agilidade. Sem dúvida alguma. O outro ponto importante é assim, o empregado não tem nenhum prejuízo. Por quê? Porque o prazo de prescrição dele é interrompido no momento em que ele peticiona, que o advogado dele peticiona o pedido de homologação do acordo extrajudicial. Caso por algum motivo o juiz não homologue, esse prazo volta a correr. Então ele não tem prejuízo de submeter a sua avença à homologação do judiciário. Então esse é um instituto que eu acredito que vai ser muito utilizado. Nós só não sabemos ainda como a Justiça do Trabalho vai se administrar. Organizar isso, né? E organizar. Para receber essas petições, se vai ter uma vara especial, se isso vai ser distribuído aleatoriamente, enfim. Ainda estamos esperando aí a Justiça definir os procedimentos para a utilização desse instituto. Contribuição sindical. Bom, então foi abolida a contribuição sindical obrigatória. Agora só é possível realizar o desconto e repasse da contribuição sindical mediante a autorização expressa do empregado. Para qualquer contribuição, inclusive contribuição assistencial, ou taxa negocial, ou confederativa. Então só se desconta mediante autorização expressa do empregado. Da mesma forma, a empresa, ela só recolhe a contribuição sindical no mês de janeiro, se ela quiser. Então, passa a ser uma contribuição voluntária. Se o empregado quiser se associar ao sindicato e quiser também autorizar, ele autoriza. Liberdade dele. Então, qual é a nossa recomendação? Que se adote um termo específico, da mesma forma que se adota um termo para o vale transporte, que o empregado faz opção de querer ou não o benefício, se adote um termo específico onde ele faz opção por autorizar o desconto ou não autorizar.
Perfeito. Mesmo a regra sendo que sem autorização não se desconta, é melhor ter um documento onde ele retrata. Esse documento vale para o resto do contrato de trabalho dele. Se ele quiser mudar, ele faz a alteração expressamente. Legal. Aqui é um ponto. Isso está previsto na lei, mas as entidades sindicais estão trabalhando ou tentando trabalhar fortemente nos bastidores para fazer uma alteração, para instituir ou ressuscitar um projeto antigo, que é a contribuição única, que, evidentemente, se aprovada, ficaria mais caro até do que esse desconto de um dia, porque se fala em uma contribuição de 6% a 13% do salário mensal. Salário, pode ficar mais pesado. Né? Pode ficar mais pesado. Dividido em 13 parcelas, para abranger também o 13º. O que se comenta é que eles estão sem fôlego financeiro para fazer um lobby necessário para essa aprovação. Mas tentando achar alternativas para fazer uma recomposição de uma caixa. recompensação, né? Porque tem muito sindicato instituído e criado e que vive só à custa dessa contribuição. Legal. Pessoal, queria lembrar que vocês podem ir mandando os questionamentos, as perguntas, que o Biondo no final vai estar 100% disponível para estar fazendo todas os encaminhamentos, respondendo a tudo que vocês quiserem estar sabendo. É um assunto que está palpitando aí, né? Porque novembro está aí, a gente já vai ter que começar a implementar algumas das coisas que estão sendo discutidas. Vamos lá, Biondo. Bom, agora o ponto mais polêmico da reforma, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Porque até então, nós temos na hierarquia, primeiro, a lei. Depois a convenção coletiva para melhorar a lei. Uhum. E depois o acordo coletivo para melhorar a convenção coletiva. Agora nós temos uma alteração. Então nós temos a lei e temos a convenção coletiva que pode não só melhorar a lei, mas como alterar também. Então suprimir, mudar algum direito. Em relação a quê? A jornada de trabalho, observados os limites. Claro, eu não posso dizer que a jornada de trabalho agora passa a ser de 50 horas, mas eu posso disciplinar uma maneira diferente de trabalho, o banco de horas, o intervalo pode ser reduzido apenas mediante uma convenção coletiva ou um acordo, um plano de cargos e salários. A lei prevê, inclusive, que numa negociação o sindicato e a empresa possam indicar outros cargos de confiança que não apenas os cargos de gestão. E que esses outros cargos de confiança estariam também excluídos da jornada de trabalho, como são os gerentes e os diretores. Controle, né? Regulamento empresarial, comissão de empregados, teletrabalho, remuneração de produtividade, modalidade de registro de jornada, troca do dia do feriado. Então, empresas que estão sediadas em Barueri, Itapevi e outras localidades que querem coincidir com o feriado de São Paulo, enquadramento do grau de salubridade, prorrogação da jornada em ambiente salubre, prêmios e participação nos lucros. Poderia ser negociado, por exemplo, que a participação nos lucros será paga em 4 parcelas. E isso teria força de lei. Então, todos esses institutos, eles podem ser negociados de maneira diferente da lei. O que eu não posso negociar são os direitos previstos na Constituição. Então eu não posso reduzir o patrimônio jurídico do empregado. Não posso dizer, por exemplo, que o fundo de garantia agora será recolhido à base de 4%. Ou que o 13º corresponde a 80% do salário. Uhum. Restringir o adicional noturno, por exemplo, das 22 às 2 da manhã. Então, nada que altere o patrimônio jurídico do empregado em relação a direitos previstos na Constituição poderão ser objetos de mudança. Mas todo esse restante aqui, eu posso negociar com o sindicato de uma maneira diferente e eles vão prevalecer sobre o que está estabelecido a lei. Perfeito. Agora, a questão da polêmica não está nisso. A questão da polêmica está no fato de que a lei prevê que empregados com nível superior, ou seja, com diploma universitário, e salário superior a 2 vezes o teto do benefício, ou seja, superior àqueles 11 mil, podem negociar diretamente com a empresa aqueles mesmos direitos que o sindicato pode, que são esses aqui, desses 2 slides. Então o sindicato não quis negociar, mas a empresa tem empregados de nível superior que ganham mais do que
R$11.000, ela negocia diretamente. Está aberto, o funcionário pode sentar e negociar. Sentar e negociar. O que a legislação está dizendo é que, no Brasil, esse grupo representa uma parcela muito pequena, mínima, quando comparada com a massa de trabalhadores. E que eles têm, sim, condições diferenciadas e que podem negociar, não precisam estar ao abrigo de uma convenção coletiva. E a gente está falando de uma situação que você não tem que ter um grupo de pessoas indo negociar. Você pode fazer negociações individuais. Individuais. As negociações são individuais, a empresa negocia, acerta com o empregado. O que está causando polêmica? Por quê? Porque isso retira da Justiça do Trabalho o direito dela, a Justiça do Trabalho, dizer o que é melhor para você. Porque hoje eles acham que você não tem condições de dizer o que é melhor para você. Então ele, juiz, diz o que é melhor para você. E agora ele vai estar impedido. Ficar invertida, né? Ele vai estar impedido de dizer isso. Então, isso tem causado uma questão muito polêmica, vários debates. O presidente do TST já se mostrou favorável, mas está sendo duramente criticado pelos seus colegas. O Supremo também já se manifestou favoravelmente à reforma trabalhista na sua integralidade. Mas os juízes de primeira instância, de segunda instância e alguns juízes de turma do TST estão se mostrando contrários, entendendo que o empregado não tem condições, que o corte salarial está baixo, que isso poderia ser considerado para alguém que ganha 40 ou 50 mil, mas que 11 mil ele ainda que não... a gente tem 11 mil, você tem uma boa população do Brasil que ganha, depende ainda mais nesse segmento que a gente atua. Isso. É porque quando a gente olha concentrado num determinado mercado ou numa determinada região, pode dar a impressão de que o número é grande, mas quando comparado com o Brasil, você vê que é uma parcela ainda muito reduzida. Então, esse ponto, o que quer dizer? Que a empresa, olha lá, nós temos lá, plano de cargos, salários e função de confiança. A empresa pode negociar com o empregado que a função dele é uma função de confiança, ainda que ele não seja um gestor. Mas ele, desde que ele tenha uma remuneração superior a R$11.000 e tenha nível superior, a empresa pode estabelecer, olha, você será um empregado enquadrado numa função de confiança e, portanto, você não está sujeito ao controle de jornada. Isso ocorre muito na prática, com 2 cargos especiais, supervisor e coordenador, e até alguns especialistas. Então, o coordenador, por lei, deveria anotar ponto. E é elegível às horas extras. Mas ele é um cargo de confiança e é gestão, né? Não, ele não é um cargo de confiança e gestão. Gestão é gerente geral, diretor, superintendente. Então, esses são, por lei, nomeados os cargos de confiança. Mas a gente acaba trabalhando com Nós funções de tratamos eles coordenação, na de mesma... Exatamente. Ou seja, assume-se um risco. Isso. Então, eu não vou chegar para um coordenador e falar que ele tem que marcar ponto. Mas se ele for na justiça, a justiça vai dizer que ele é elegível a horas extras. Então, ou seja, existe uma situação hoje de risco, de um risco assumido no mercado. Todos nós assumimos esse risco. Assumimos esse risco. Com uma argumentação já superada, de que ele é cargo de confiança. Porque aí vem os juízes, não, cargo de confiança é gerente, geral, diretor. Então, o que acontece? Eu tenho uma situação fática, delimitada. Sem alterar essa situação fática, eu consigo criar um argumento de defesa a mais, que é dizer, negociar com esse empregado, colocar no contrato dele que ele exerce um cargo de confiança. E que, autorizado pela lei, ele exerce um cargo de confiança e não é elegível às horas extras. Então eu não estou mudando a situação fática, eu só estou criando um argumento de defesa. Para quê? Para que eu possa amanhã chegar no juiz e dizer, olha, por que você não pagou horas extras? Sendo ele um coordenador. Não, porque tem aqui negociado um contrato e um aditivo de que ele, por ganhar mais de R$11.000 e por ter um nível superior, negociou com a empresa as condições do contrato dele, entre as quais ele seria um cargo de confiança e não seria elegível às horas extras. Claro que é uma tese, e é uma tese que vai ser utilizada muito no mercado e vai ser muito martelada, e os juízes vão ter que começar a enfrentar essa tese. E a tese vai chegar até as instâncias superiores, onde ela vai se consolidar. Então, sem expor a risco, eu crio uma alternativa. Uma alternativa para um argumento para a defesa. Eu acho que a reforma ela vai provocar, nas áreas de recursos humanos,
um processo muito forte da gente se educar e se preparar para lidar com todas essas alternativas que estão sendo inseridas, né? E começamos pela lição de casa, que é justamente olhar o contrato de trabalho Exatamente. de quem ganha mais de 11 mil reais e tem nível superior. Isso. Compensa que eu colocar uma arbitragem? Compensa eu colocar essa situação? Compensa eu negociar uma forma diferente? Então eu vou ter que avaliar contrato por contrato. Exatamente. E definir estratégia de atuação, né? Isso. E lembrando sempre que o teto são os 2 tetos da Previdência. Então a Previdência corrige antes, às vezes, do próprio reajuste. Então não pode ficar, precisa ter uma faixa ali de conforto para, caso esse teto suba, ele não fique uma hora no teto, uma hora abaixo do teto, né? Quitação anual. Então vocês lembram que eu disse que uma das premissas era reduzir o número de ações trabalhistas, criar alternativa. Então a quitação anual de obrigações trabalhistas nada mais é do que a criação de uma alternativa para diminuir o número de ações trabalhistas. Por quê? Hoje você tem muito comum aquelas empresas que mandam no final do ano uma declaração dizendo que você não deve nada durante aquele ano. E você quitou todas as suas parcelas. Então a quitação de obrigações trabalhistas é exatamente isso. Voluntariamente, empresa e empregado se dirigem até o sindicato e solicitam um termo de quitação de cumprimento das parcelas trabalhistas. Então vão nomear, olha, eu não devo nada a título de comissão, a título de férias, a título de prêmio, a título de horas extras. Então, não, realmente eu recebi tudo direitinho, eu quero outorgar a quitação. Então o sindicato lavra um termo dizendo, olha, no ano de 2017, o empregado declara que recebeu as seguintes parcelas corretamente mês a mês. Então ele outorga a quitação. Amanhã ele vai reclamar, você junta esse documento e fala, não, em relação a esses termos, nesse ano foi outorgada a quitação. Tá. Claro que depende do sindicato ter esse instituto, porque você tem que ter a empresa, o empregado e o sindicato. Então, se o sindicato não adota esse procedimento, então você não vai conseguir esse termo diretamente com o empregado. Tá. Então é igual à comissão de conciliação prévia, você tem que levar até o sindicato. A diferença é que aqui não tem comissão, não tem conciliação, porque você não vai pagar nada, não tem discussão, é apenas uma declaração do empregado de que recebeu corretamente. Então qual é o objetivo? É minimizar também o número de ações trabalhistas, tentar reduzir. Bom, para as empresas com mais de 200 empregados, será obrigatória a comissão de empregados, a instituição da comissão de empregados. Porém, esse aspecto ainda ele gera um pouco de dúvida sobre a maneira em que essa comissão tem que ser instituída, porque ele não traz um regramento, é diferente da CIPA. Na CIPA você tem todo um cronograma, momento de convocação, edital, processo de eleição, de apuração, relação. Aqui não, aqui a lei só diz que é assegurado o direito de constituição da comissão, mas sem dizer quem é que convoca. Se são os empregados que têm que espontaneamente instituir ou se é a organização que precisa convocar. Então, eu recomendaria que para aquelas empresas que têm menos de 200 empregados não há nenhum problema. Não precisa se preocupar. Para aqueles que têm mais de 200, vamos aguardar para ver se isso sai uma regulamentação. Se sai algum normativo do Ministério do Trabalho estabelecendo os critérios de constituição. Ponto importante. O mandato é de 1 ano e ele gera estabilidade, da mesma maneira que a CIPA. Então, no ano do mandato, ele não pode ser estabilidade demitido. é um período pós. Só que, diferentemente da CIPA, o empregado não pode se candidatar à reeleição nos 2 períodos seguintes. Então não tem aquela situação que tem na CIPA da pessoa ser cipeiro num ano, pós no outro, depois quando está terminando o pós se candidata. Vai tendo uma manutenção, né, e fica eternamente. Aqui não, aqui ele vai ter mandato, pós-mandato e 1 ano vago. Somente se ele continuar na empresa que ele pode depois se recandidatar. Mas a receita aqui é
não adote nenhuma postura, vamos aguardar ver se nós temos aí o Ministério do Trabalho passando algum normativo, alguma diretriz para a empresa. Terceirização é outro ponto polêmico. Se falou demais esse ano na liberação da terceirização para qualquer atividade. Em relação à terceirização, nós tínhamos dois impedimentos. Um era a questão da atividade fim. Então, a terceirização era adotada apenas para atividade meio de que era atividade de suporte, de apoio logístico. E desde que fosse realizada sem subordinação. O que caiu? Apenas a questão da atividade. Então, a terceirização pode ser adotada para qualquer atividade, inclusive a atividade fim da empresa. Porém, não pode ter subordinação. Então, a administração do trabalho terceirizado é da empresa prestadora de serviços. Do terceiro. Então, se você tem um terceiro e você está controlando, administrando o trabalho dele, você está exercendo subordinação sobre ele. Então, nesse caso, certamente a Justiça do Trabalho vai reconhecer o vínculo. Quarentena. Por que foi adotada a quarentena? Porque havia uma preocupação muito grande de que, após a aprovação da lei, todos os contratos de trabalho fossem migrados para o modelo de terceirização. Então se dizia muito o seguinte, a única categoria que vai existir é a categoria dos prestadores de serviço, porque todo mundo vai ser terceirizado na empresa. Então, como salvaguarda, foi instituída a quarentena, em que o empregado com contrato de trabalho rescindido não pode voltar na qualidade de terceiro em prazo inferior a 18 meses. Isso também para o caso de autônomo. No caso de autônomo, nós temos uma particularidade, que a lei prevê que o autônomo pode trabalhar com ou sem exclusividade. Mas há uma pressão muito forte para que só seja possível o autônomo trabalhar sem exclusividade. Então deve ter uma alteração aqui. Por quê? Porque é característica do trabalho autônomo ele prestar serviço a mais de uma empresa. Apesar de não ser uma exigência legal, é uma característica. É uma característica. Então, quando você dificilmente ouve falar do autônomo exclusivo. Então, eles entendem que não daria para compatibilizar o autônomo com exclusividade. Então, apesar de, na reforma, hoje, o que foi aprovado prevê que ele pode trabalhar com ou sem exclusividade, isso deve ser alterado e deve constar apenas que o autônomo é o que exerce a atividade por conta própria, assumindo riscos da sua atividade econômica, porém sem exclusividade. E o PJ normalmente é aquela empresa prestadora de serviço, pode ter uma ou mais pessoas físicas, podem ter se cotizarem 2 ou 3 pessoas, então segue a mesma linha da terceirização. E também é prevista a quarentena, com exceção daqueles que já forem aposentados. Por quê? Porque se conclui que aquele que já foi aposentado, já completou seu ciclo, já está usufruindo da sua aposentadoria e que o interesse, o interesse não é mais aquele de redução de custo, mas sim que eles tenha condições de continuar uma atividade complementar. Né? Entendi. Então, para eles, no caso de um aposentado, você não tem essa questão da carência. Dano extrapatrimonial ou dano moral. O dano moral já vem sendo aplicado há aproximadamente 20 anos. Mas ele é um direito importado, vamos dizer assim. Ele pertence ao direito civil. Ele não era previsto na legislação trabalhista, apesar de muito praticado. Então agora ele faz parte da CLT, ele foi inserido na CLT através da reforma, e ele está atrelado a questões íntimas, como honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Mas não só para o empregado, a empresa também tem a sua proteção em relação à sua imagem, marca, nome, segredo empresário e sigilo de correspondência. Isso quer dizer que aquele empregado que denigre o nome da empresa depois que rescinde o contrato, em Instagram, em Facebook ou em qualquer outra rede social, ele fica sujeito a sofrer uma ação trabalhista
a empresa entrando com o processo trabalhista contra ele pedindo um dano moral. Nessa condição a gente tem que ter muito cuidado, né, Biondo? Porque a exposição, né, nas mídias, ela cada vez é muito maior. Então tem que ter muito cuidado com a imagem, a marca, aquilo que você tem que preservar em relação à empresa. Sim, né? Muito forte. E é um mecanismo de prova válido. A Justiça do Trabalho se baseia muito no que constam das mídias, em Facebook, Instagram, para condenar e para validar a dispensa por justa causa. Agora, uma outra questão que se reclamava muito é da falta de parametrização do valor. Agora, tudo bem, eu tenho um dano moral, mas qual é o valor desse dano moral? Então se criou aí uma tabela em que para ofensas leves até 3 vezes o salário do empregado, ofensa média até 5 vezes, ofensa grave, por ser grave já há um salto, pula para 20, e ofensa gravíssima para 50 vezes. Porém não dá para fazer uma relação do que seja ofensa leve, média, grave ou gravíssima. Então, às vezes, o mesmo ato, dependendo da repercussão, pode ser encaixado na situação. Então, uma ofensa a um empregado, ela pode ser leve se tinham poucas pessoas presentes, mas a mesma ofensa pode ser média se foi dentro de uma reunião da área. Grupo. Ou pode ser grave se chegou ao conhecimento da empresa. De todo mundo. E pode ser gravíssima se extrapolou o limite da empresa, chegou até o mercado. Então, você vê que o critério é muito difícil de você definir. Você não tem como fazer uma relação taxativa do que é leve, média, grave ou gravíssima. Você tem como estabelecer o valor. Então, quem vai determinar isso é o juiz. Tá. Então, é a análise do juiz em relação ao caso concreto. Então, ele vai dizer se é leve, média, grave ou gravíssima. Ok. Porém, nós já sabemos quais são os valores. Crítica que se faz a essa questão é que, que a lei está valorando o dano de maneira diferente de acordo com o empregado. Então, o mesmo dano vale muito para um analista e vale pouco para um auxiliar de limpeza. Então, a ofensa é a mesma, mas repercute financeiramente mais para um e menos para outro. Até pelo valor do salário dele. Por causa do valor do salário. Então, há uma crítica muito forte por se usar o salário do empregado como base. A referência, tá. Então, a referência deve mudar. Talvez um salário da Previdência, um salário de contribuição. Ainda não se sabe, mas está em estudo aí fazer uma adequação a esse cenário. Ok. Ainda como uma forma de reduzir a aventura jurídica que se transformou em ação trabalhista, pela primeira vez está sendo instituído os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um dos poucos ramos de direito em que não há previsão de honorários de sucumbência. Também não há previsão de pagamento de custas para aquele empregado que se declara pobre, na acepção jurídica. Ou seja, o empregado assumia todos os riscos, virou uma casa de loteria. E a iniciar um volante de Mega Sena. Então eu vou lá fazer uma aposta. Se eu ganhar, eu ganho muito, se eu perder, eu não perco nada. Porque eu não pago nada para a parte contrária, não pago nada para o Estado e não pago nada de honorários para o meu advogado. Então eu vou para o risco. Porque o máximo que pode acontecer é eu sair igual eu entrei, sem nada. E muitas vezes, nesse ir para o risco, ele assume situações que, na largada, a gente já sabe que não faz nenhum sentido. Né? Quem trabalha até 6h30 diz que trabalhava até 11h30. Quem trabalhou 2 sábados no ano diz que, em média, trabalhava 3. Então, claro, a ação trabalhista se transformou numa verdadeira aventura jurídica. Então, os honorários de sucumbência, eles têm o objetivo de tirar esse caráter aventureiro do processo. Ou seja, é um recado. Vá reclamar aquilo que você tem direito ou aquilo que você pode provar. Não transforme a ação numa aventura. Por quê? Porque aquilo que você ganhar, você vai ter honorários a seu favor. Mas aquilo que você perder, você vai responder também. Pelo proveito que a empresa tem. Então, você foi reclamar 1 milhão e ganhou 100, você recebe honorários em cima de 100, mas paga honorários em cima de 900. Uau!
Então, você tem que avaliar bem que tamanho de risco você está querendo exatamente. correr, né? O objetivo é esse. E, por fim, uma informação adicional, que às vezes impacta com o RH no processo, é que o preposto da empresa não precisa mais ser empregado. Então, hoje, o preposto tem que ser empregado da empresa, um preposto para cada empresa do grupo, e agora não há mais essa necessidade, então qualquer pessoa pode representar uma empresa em juízo. Por que isso? Porque a empresa responde por aquilo que o preposto falar. Então, se ele for errado, se ele falar mal, a empresa vai estar assumindo o ônus dessa declaração. Okay. Bom, então essas são as questões relacionadas à reforma trabalhista que tem impacto no dia a dia de recursos humanos. Nossa, eu adoro trabalhar em RH porque aqui tem um monte de coisa pipocando que vai poder atender todo mundo que está aí participando desse webinar. Vamos lá. Então, podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Tem aqui uma pergunta da Nazaré Santos. Super obrigada por vocês estarem enviando as questões. Ela está perguntando, Biondo, os empregados que já possuem 10 anos ininterruptos de função comissionado, antes da reforma, terão resguardados os seus direitos, ou seja, terão direito à incorporação? Então, como nós estamos falando de um direito material, ele só produz efeito a partir da sua entrada em vigor. Então, quem já tinha o direito adquirido tem esse direito resguardado. Tá. Então, se ele já tinha mais de 10 anos recebendo a gratificação, então ele adquiriu esse direito, então eu não posso suprimir agora, nesse momento. Ok. Temos aqui mais uma pergunta de Belém. Do Carlos Esteves. Ele está perguntando o número de empregados se dará por estabelecimento ou total da empresa? Deve ser, vou colocar aqui na página, deve ser em relação à comissão. É por estabelecimento. Provavelmente. Tá, ótimo. Por estabelecimento. Então, por você está estabelecimento. dizendo, se eu tiver escritórios no Rio e em São Paulo, eu tenho que formar comissões distintas. Se eu tiver mais de 200 em cada um. O que a lei permite é que, no caso dos estabelecimentos estarem no mesmo estado, aí eu posso considerar uma comissão pela totalidade dos estados, dos estabelecimentos no estado. Ok. Tem uma pergunta chegando aqui do Rubens Vilela. Ele está perguntando, quem fiscalizará se a empresa respeitará o prazo de 10 dias para a entrega dos documentos rescisórios? A empresa será penalizada? Se sim, como? Bom, a empresa tem que fazer a entrega desses documentos mediante protocolo. Então, ela precisa listar quais documentos que ela está entregando e o empregado assina que recebeu e na data que ele recebeu. Essa é a comprovação que a empresa vai ter de que ela cumpriu o prazo de entrega nos 10 dias. Em qualquer caso de fiscalização, ela pode exibir. Ok. Tem uma outra questão aqui, essa de São Paulo, da Thaís Roberti. Ela está perguntando em relação ao dissídio. Se a empresa e funcionário não irão mais contribuir, como percentualmente será aplicado o dissídio em 2018? O fato de não ter mais a contribuição sindical não implica em que ele está excluído da categoria. Então, ele se vincula a uma categoria profissional por conta da sua atividade. Então, ele está vinculado ao sindicato, ele se beneficia do dissídio. O que a lei quer é que o sindicato receba apenas as contribuições que são voluntárias. Mas não contribuir não o exclui de nenhuma categoria, porque a categoria se dá por força de lei em virtude da atividade que a empresa exerce. Entendi. Em resumo, então ele recebe integralmente o dissídio. Tem uma questão da Eliésia. Ela está perguntando, com a rescisão trabalhista sendo feita na empresa e a contribuição opcional, qual será o papel do sindicato? Bom, o sindicato ele tem que estar à disposição para fornecer suporte jurídico para o empregado, negociar as condições da categoria, database, oferecer serviços, então,
promoções, às vezes um convênio com faculdade, com cinema. Então, a legislação quer que o sindicato receba por isso, por serviços prestados, e não apenas pela uma negociação coletiva, que já é um papel dele, que ele receba voluntariamente, ou seja, preste um bom serviço além da negociação coletiva, para que você possa angariar contribuições e associados. Faça sentido. Né? Que faça sentido para as pessoas que você está representando. Legal. A Patrícia Lima está perguntando, com relação ao acordo de PLR, continua sendo necessário homologar no sindicato? Então, esse é o ponto polêmico. Por quê? Porque a lei diz que o acordo tem que ser negociado com o sindicato. Mas a reforma diz que aqueles empregados com valor de remuneração acima de 11 mil e que tem nível superior podem negociar diretamente, inclusive a PLR. Então, para quem tem menos de 11 mil ou não tem nível universitário, você aplica aquilo que for negociado entre os sindicatos. Tá. Para quem tem mais de 11 mil em nível universitário, você está autorizado por lei a negociar diretamente no acordo de PLR. A gente tem uma mudança muito significativa nessa relação, né, Biondo? Muito significativa. A gente tem aqui do Banco do Estado do Pará, o Carlos Gondim, perguntando, relativo ao teletrabalho, se houver, na prática, controle de jornada, através de utilização de meio informatizado, como controle de acesso, o empregado terá direito a horas extras? Não, o teletrabalho está excluído por lei do capítulo atendente à jornada de trabalho. Tá. Agora, da mesma forma, também está excluído o empregado que exerce atividade externa. Porém, quando a empresa exerce o controle, então ela atrai para ela esse ônus. Então, ele é uma atividade externa, mas eu estou atraindo para mim o controle. Eu quero fazer o controle da jornada. Então, eu tirei ele de uma situação que é de conforto, de poder alternar horas de trabalho com afazeres particulares, que é o que justifica o não pagamento de horas extras. Então, se eu tenho um teletrabalho que a lei está dizendo, olha, ele pode trabalhar em qualquer hora, ele não tem direito a hora extra, mas eu quero exercer um controle, então eu transformei ele num empregado normal. Então, é importante isso. A lei está dando para você a oportunidade de ter alguém trabalhando em home office sem se preocupar com a jornada. Mas se você começar a exercer o controle, então você vai ter que pagar hora extra, porque você instituiu algo você que a dando lei a estava te dando. Exatamente. Isso. Gente, eu queria informar para todo mundo que a partir de amanhã, a apresentação que o Biondo está fazendo, os slides todos estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá? Então, a partir de amanhã, a gente tem uma cola para tudo que a gente precisar solucionar a partir de novembro. Tem aqui algumas outras questões chegando, né? Tem uma que especialmente eu queria fazer. Vocês me dão licença de eu fazer uma pergunta? Então, Biondo, quando a gente está falando muito dessas situações de trajeto, né? Como é que fica, por exemplo, um funcionário que é acidentado no trajeto? Eu tenho que abrir um CAT no dia seguinte, eu tenho que sair correndo para tomar as providências. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Tá, então, o acidente de trajeto, ele independe do veículo ou do meio de locomoção. Tá. Pode ser particular, pode ser da empresa, pode ser um táxi, pode até ser a pé. Então, por isso, ele não é afetado pelo fim do Instituto Horas em Itinere. Ok. Então, ele se acidentou no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. Então, é um acidente como se fosse um acidente dentro da empresa. Então, tem que abrir o CAT no dia seguinte ou então justificar que não abriu porque só foi relatado a partir de determinada data. Ou seja, o empregado é afastado e depois, quando ele volta, ele tem aquela estabilidade de 12 meses. Então, isso não é alterado. A única questão é que é preciso que o trajeto seja observado. Então, casa, trabalho, casa. Se ele desvia, vou até a faculdade e da faculdade eu vou para casa, para tomar um lanche. Então, isso não é mais, ele não está mais no trajeto. Ok. Então, se ele desviou o caminho, passou na casa da mãe, foi para a faculdade, foi até o shopping, depois saiu do shopping e se acidentou,
passa a ser um acidente comum, não é mais acidente de trajeto. Ok, muito bem. Pessoal, nós temos aqui um nível bastante significativo de questões chegando. O nosso horário está meio que finalizando aí. Deixa eu ver aqui se a gente tem... Você tem mais um tempinho, né, Biondo? Tenho Então, bastante. Então, pera lá. Deixa eu ver o que está chegando aqui. Acho que nós temos aqui alguma situação que não está atualizando as minhas entradas. Deixa eu pedir uma ajuda aqui para os universitários. Só um minutinho, gente. Eu sei que tem bastante coisa chegando, mas o meu tablet não está atualizando aqui. Mas ela não está atualizando. Ó. Eu já fiz essa. Deixa eu ver se chegou. Desculpa, gente. 2 minutinhos. Bom, enquanto ele atualiza, eu vou trazer uma informação. Ai, Biondo, obrigada que você me acudiu. Como nós falamos, a reforma ainda sofre um pouco de resistência. Falamos do judiciário, alguns doutrinadores. Mas nós tivemos recentemente o Sindicato dos Bancários que apresentou um ofício para a FEBRABAN listando todos os pontos da reforma que eles gostariam que não fossem aplicados ao trabalhador bancário. Então, tudo isso que nós falamos, eles pedem para que a FEBRABAN assuma o compromisso de não aplicar para a categoria bancária. A FEBRABAN recebeu o comunicado e disse que responderia oportunamente, iria avaliar, discutir e responderia oportunamente. Por hora, nós não temos nenhuma ação direta de inconstitucionalidade desses órgãos, porque há um consenso entre eles de que, como o Supremo Tribunal Federal é favorável à reforma, se eles entrarem com uma ação direta de inconstitucionalidade, a consequência vai ser de que a constitucionalidade vai ser reconhecida. Uhum. E aí, sendo reconhecida expressamente pelo Judiciário, não há o que os outros órgãos abaixo do Supremo fazerem, porque aí nós vamos ter o reconhecimento de que é constitucional. Então, por isso, eles foram orientados a não ingressar com ação e tentar essas negociações diretamente com as entidades patronais. Tá. Então, por isso que o sindicato protocolou esse pedido para que nada do que nós falamos aqui seja aplicado à categoria bancária. Uau! Claro que, então, isso vai para a negociação. Esse ano eles não têm como negociar porque fizeram um acordo por 2 anos, não tinham força esse ano, mas talvez no ano que vem as discussões fiquem mais acirradas por conta disso. Legal. A gente conseguiu atualizar aqui meu tablet. Thaís, da M-Square, está perguntando, em relação ao preposto, será aplicado para ações já em curso? A gente poder nomear um preposto que não seja de EH? Para ações em curso, porém, para audiência somente a partir de 11 de novembro. Ok, legal. Porque como é uma lei processual, ela entra em vigor imediatamente. E se aplica aos processos já em andamento. Tá. O que a gente tem dúvida é na questão dos honorários. Porque o empregado entrou com uma ação, ou o ex-empregado entrou com uma ação, sem imaginar que ele teria esse custo. Então, depois vem uma sentença e o condena a pagar 15% de honorários. Então, talvez aí nesse período exista um fator moderador. Mas para o preposto, não. As audiências que forem realizadas a partir de 11 de novembro, já se pode adotar esse procedimento, mesmo que elas tenham sido ajuizadas anteriormente. Ok. O Biondo, também da Thaís, ela está perguntando em relação aos honorários de sucumbência. Se será aplicado para as ações já em curso. Entendo que... É esse ponto aí que eu me antecipei. Racional, né? Que eu me antecipei. Não se sabe ainda se vai haver um fator moderador por conta do elemento surpresa. O reclamante entrou com a ação sem imaginar que ele poderia ter esse ônus. Então, via de regra, já seria possível aplicar para as ações em cursos e ainda não julgadas. Mas nós acreditamos que nesse ponto a justiça releve e só aplica a partir dos processos que forem ajuizados em novembro. Legal. Ô Biondo,
me responde aqui uma coisa. Se aquele empregado chega... Se você tem um empregado que chega antes do horário, ou permanece na empresa depois do horário, mas ele veio porque é o rodízio, que aqui em São Paulo a gente tem essa... Né, essa atividade semanal aí, ou ele chegou porque ele foi para a academia, acabou o exercício mais cedo. Qual que é o momento certo desta pessoa registrar o ponto? Passei no meeting, peguei um café, fui lá, liguei minha máquina, e o meu horário é 9 horas, e eu estou ainda 8h15. Qual é o horário certo dele registrar o ponto? Então, ele vai registrar o ponto no momento em que ele efetivamente for iniciar a prestação de serviço. Há uma tolerância da lei de 5 minutos para mais ou para menos, no horário de entrada ou horário de saída. Então, dentro desse período, vamos dizer que alguém que entra às 9 horas, entre 5 para as 9 e 9 e 5, ele pode registrar o ponto, que isso não gera nem desconto nem hora extra para ele. Ele só vai registrar antes desse horário se efetivamente ele estiver autorizado a realizar aquelas horas extras. Tá. Então, dentro da política, a empresa estabelece, só pode realizar horas extras mediante autorização. Então, olha, cheguei cedo, mas não estou autorizado pelo meu gestor a realizar horas extras, mas eu cheguei cedo, eu vou ler, eu vou tomar um café, eu vou bater um papo, vou aproveitar e fazer um curso. Então, ele não vai registrar o ponto. E dentro do intervalo de 5 minutos antes ou 5 minutos depois, ele registra o ponto, porque é o momento que ele vai começar a trabalhar. Ok. Deixa eu ver o que está chegando aqui, Biondo. Eu tenho aqui uma situação trazida pelo Rubens, ele é aqui de uma asset de São Paulo. Pode ter algum impacto no reajuste salarial pela convenção o fato dos funcionários se oporem à contribuição sindical? A partir daí, como ficará a negociação do acordo coletivo? Não tem nenhum impacto. Tá. Ele não perde a qualidade de integrante da categoria com direito aos benefícios da convenção pelo fato dele estar sendo isentado da contribuição. E mais recentemente, em março desse ano, o Supremo Tribunal Federal julgou um processo de repercussão geral onde ele acolheu o entendimento da Justiça do Trabalho de que as contribuições não são devidas por quem não é associado da categoria. Ok. Então, somente empregados associados, sindicalizados, que contribuem mensalmente, é que poderiam, sim, se sujeitar ao desconto. Nenhum outro empregado que não seja associado pode ter o desconto se não autorizar. E não perde a qualidade, ele recebe normalmente o reajuste. Agora, o que pode acontecer é o sindicato se valer de uma negociação individual. Então a empresa o procura para um PLR ou para coisas mais pontuais. Coisas mais pontuais e ele se negar a fazer, dizer, não, mas olha, sem uma taxa, sem uma contribuição, então nós não temos condições, agora se vocês assumirem o custo desse ônus, então nós podemos fazer o acordo. Tá. Começar a vender serviço. Entendi. Temos aqui uma outra questão que está chegando, uma pergunta, qual é o percentual mínimo de contratação de terceiros para atividade fim? É a Nazária Santos que está perguntando. Não tem. Não tem percentual mínimo. E nem máximo. Tá. A lei não estabelece. Tá. O que vai ser verificado é se a empresa está administrando o trabalho desses terceiros ou se é a prestadora de serviço que está administrando o trabalho desses. Se for a prestadora, está de acordo com a lei. Se for a empresa, vai ter a subordinação. Temos aqui mais algumas coisas acontecendo, né? Vamos lá. A Vera Pimentel, ela está aqui nos perguntando o seguinte. Doutor Biondo... Oi, Biondo. Oi, Vera. Oi, Biondo. Dúvida. A Vera da Concórdia. Da Concórdia, oi, Biondo. Dúvida. Se pode ser feita a negociação individual por funcionário em caso de redução de jornada de trabalho. A garantia de estabilidade sem demissão por um período ele se torna de forma individual ou coletivo? Eu vou ler de novo. A dúvida dela é se pode ser feita a negociação individual ou por funcionário, coletiva, né? E em caso de redução de jornada de trabalho, a garantia de estabilidade sem
demissão por um período, ela se torna individual não ou coletivo? Não tem estabilidade para redução de jornada. Não tem, né? Não tem. Ok. Então tá aí a resposta, Vera. A Beatriz, da Orama DVM, ela está perguntando: quanto ao pedido de dispensa das contribuições ao sindicato, alguns pedem que o colaborador entregue em mãos a carta de dispensa. Com a reforma, o sindicato terá que aceitar o termo entregue pela empresa? Então, com a reforma não tem mais oposição feita no sindicato. Por quê? Porque a presunção é: a empresa só pode descontar mediante autorização do empregado. Então, o silêncio presume-se que ele não autorizou. Então, essas questões de olha, o empregado para se opor tem que comparecer, entregar a carta em tal dia, em tal hora, isso tudo caiu. Uhum. Então, não se pode condicionar essa situação. Por quê? Porque a regra é: só se desconta mediante autorização. Então, não tendo autorização, não pode descontar. Não pode descontar. Perfeito. Respondido. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Uhum. Como é que a gente vai começar a tratar a banco de horas para funcionários ou prestadores que não são, acho que empregados, né, que não estão sujeitos a controle de horário? Tá, então vamos lá. O banco de horas é um instituto para compensação de jornada. Então, fez horas extras num dia, compensa no outro, de maneira que a empresa possa otimizar o custo, porque aí ela não tem o custo da hora extra e do adicional. Então, para ser praticado, requer um controle. Então, eu só posso dizer que o empregado compensou as horas trabalhadas se eu tenho um controle. Então, ele só vai ser aplicado para empregados sujeitos a ponto. Uhum. Empregado que não tem controle de jornada, ou porque ele é gestor, ou porque eu assumi a posição de não ter o controle de jornada, eu não vou tratar no banco de horas. Eu trato separadamente. Eu posso até ter uma política, um day off, olha, você vai ter um day off. Política diferenciada para tratar isso. Mas não no banco de horas, porque o banco de horas requer formalidade. Tá legal. Tem aqui uma pergunta do Otávio Paz, do Banrisul. Ele está perguntando se existe alguma previsão sobre a efetividade de uma reação da Justiça do Trabalho em suas decisões contrariamente à reforma. O que acontece é o seguinte: nós tivemos na segunda-feira da semana passada uma audiência pública da Justiça do Trabalho com alguns ministros do TST, onde eles disseram o seguinte: fizeram um pacto dizendo que eles vão respeitar a reforma trabalhista e vão aplicar. Porém, desde que eles não identifiquem violações constitucionais. Ou seja, que um determinado dispositivo está violando a Constituição. O que eles sinalizaram com muito desconforto é a questão do empregado poder negociar diferentemente da lei. Então, talvez essa seja a principal barreira a ser superada. Tá. A negociação feita do empregado, mas essa negociação está autorizada por lei. Tem amparo, somente nos pontos que não estão previstos na Constituição. Então não dá para alegar que é inconstitucional se o que eu estou negociando são direitos que não estão previstos na Constituição. Entendi. Mas esse é o ponto que eles deixaram claro, que gera muito desconforto para a Justiça do Trabalho, é a negociação direta do empregado. Ok. Estamos aqui com a Nazaré, né? O que ela está perguntando para você, Biondo? Com a terceirização irrestrita, podemos entender que os concursos públicos para as empresas de sociedade de economia mista ou estatais serão extintos? Interessante. Eu acho assim que, apesar dessa terceirização estar liberada para qualquer atividade, eu não acredito na utilização dela em larga escala. Sabe, do jeito que foi apregoado, que só a única categoria que vai existir é a categoria dos prestadores de serviços. Então, não dá ainda para saber qual que vai ser a reação desse segmento, mas eu acredito que o empregador ainda vai querer que a principal atividade esteja sob seu controle. Porque lembra que olha, quem vai controlar o trabalho é a empresa prestadora de serviços.
Então você vai querer que a empresa prestadora de serviço controle aquilo que não é essencial para você. Exatamente. Então eu não acredito que seja um instituto ainda utilizado em larga escala ou como estão apregoando, que vai transformar tudo numa categoria só. Mas nesse ponto especial dessa categoria eu não consigo ainda estimar. Legal. Qual é a reação. Tem mais uma questão aqui do Rubens. Ele está perguntando, a reforma trabalhista traz alguma regra sobre a jornada flexível? Não, a jornada flexível, ela tem um detalhe. Vamos pegar então aquele módulo diário. O módulo diário, olha, você estabelece o horário núcleo e você flexibiliza o horário de entrada e de saída. Pode entrar 1 hora mais cedo, ou 1 hora mais tarde, sair 1 hora mais cedo, 1 hora mais tarde. Mas o que acontece nesse horário móvel? Você cumpre a sua jornada diária. Às 8 horas. Às 8 horas. Então, para a Justiça do Trabalho, isso não é questão de compensação. Por quê? Porque você tem que cumprir a sua jornada diária. Então, a partir do momento que você cumpre as suas 8 horas de trabalho que você foi contratado, então você... Independe do horário que você chega ou sai. Independe do horário que você chega ou que você sai. Só vai se hora essa quando você passar da jornada. Então, por isso, essa questão de regulamentação ela é feita através de é feita internamente através de um comunicado da empresa, é uma política. Então, não depende de lei para ser instituída. A empresa simplesmente estabelece em quais áreas... E ela pode aderir ou não. Aderir ou não. Da estratégia que ela e quiser ela adotar. pode estabelecer que isso é válido para determinadas áreas e para outras não. Por quê? Porque todo mundo vai cumprir sua jornada de 8 horas. Só que para alguns eu consigo que ele entre 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde, e para outras áreas eu preciso ter um pouco mais de rigor. Mas pelo fato de não haver o excesso de horas no dia, então ela não é regulada por lei. Entendi. Fica dentro da esfera de gestão da empresa. Legal. Bom, tem aqui uma questão da Carla. Ela está perguntando, e quem já tem uma contribuição associativa, terá que fazer a carta para oposição a partir de novembro de 2017? Então, aí nós vamos ver o seguinte, se ele é sindicalizado, ele está recolhendo a mensalidade, então é uma questão voluntária. Ele foi lá no sindicato e se associou ao sindicato e contribui todo mês com a sua contribuição para o sindicato. Agora, se é uma mensalidade prevista em convenção, daquelas do tipo, olha, você vai recolher a contribuição em 12 parcelas, então, a partir de novembro, você não pode mais descontar. Por quê? Porque você só vai poder descontar se ele autorizar. Agora, se ele autorizou, foi lá, se sindicalizou, você desconta por essa questão de uma inscrição voluntária, então você continua normalmente. Ok. Temos mais uma questão aqui da Heloísa. Ela gostaria de saber se podemos fazer um acordo de compensação de horas com bancários. A partir de novembro, sim. Por quê? Porque a partir de novembro o acordo com o bancário está autorizado nesse módulo de até 6 meses. Eu não posso fazer por um período superior a 6 meses, mas eu posso fazer por 6, por 5, por 4. Isso é o ciclo de compensação. Então eu posso estabelecer, para melhor gestão, um ciclo de 3 meses. Então, trabalho de janeiro, fevereiro e março. Em março eu fecho e pago em abril. Tá. Então, vai ser possível, sim, com os bancários, fazer o acordo individual, salvo se, numa negociação futura, a Febraban e o sindicato tratarem o assunto de maneira diferente. Okay. O que eu não acredito. Tá. Temos aqui uma questão da Silvia. Ela está perguntando, o valor do teto da Previdência pode ser reduzido? O que ocorre nesse caso com os contratos negociados? Então, é muito difícil, porque o benefício, normalmente, ele é atualizado quando você atualiza o salário mínimo. Então, a tendência é só ele aumentar. Mas o que é importante? Ele é um parâmetro. Então, sempre vai ter que ser observado o parâmetro. Então, vamos dizer que, por algum motivo, o governo reduz para 8 mil. A lei não fala no valor, ela fala sempre em 2 tetos da Previdência. Então, esse sempre vai ser. Se você tiver acima de 2 tetos, você pode negociar, qualquer que seja o valor do teto da Previdência. Então, você precisa trabalhar com uma margem, porque a tendência é que ele aumente antes do seu reajuste. Exatamente. Temos aqui uma questão sobre férias. A gente não tinha falado sobre isso ainda. Sobre férias, né? 5 dias pode ser de segunda a sexta? Sim. Retornando ao trabalho na segunda? Sim.
Ou no caso de sair em uma segunda e voltar na outra, conta-se 7 dias? Então, o empregado vai dizer e vai negociar com a empresa quais são os dias que ele vai tirar férias. Se ele disser, eu vou tirar férias de 5 dias a partir de segunda e acordar isso com a empresa, então ele vai gozar 5 dias de férias. Mas, na prática, vai ficar fora 9 dias. Porque eu já tenho os dois antes, lá e cá. lá e cá. Então ele vai ficar 9 dias corrido, porém ele vai receber como 5 dias de férias e o sábado e domingo vão entrar no pagamento normal do salário. Ok. A lei não se preocupa com o término das férias, mas sim quando ela começa. Então, se ela começou com uma segunda e ele estabeleceu 7 dias, isso vai contar o sábado e domingo. Sábado e domingo vão entrar na remuneração dele de férias, porque ele vai receber antes de gozar. Perfeito. Então, depende do que for tratado e negociado. Os 5 dias foram feitos para isso, para que se encaixem de segunda a sexta. Legal. Agora, se ele começa, por exemplo, numa quarta, eu vou tirar 5 dias a partir de quarta. É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá perfeito. Tem uma outra aqui sobre férias. O limite do abono salarial continua 1/3 do que o funcionário ainda tem disponível para gozar? Não, o limite é 1/3 das férias e não do que ele tem disponível. Então essa é uma confusão que se faz, mas o empregado tem direito de vender 1/3 das suas férias. Então, se ele tem 30 dias, ele vende 10 dias. Tá. E aí ele define como ele vai gozar o saldo. Então ele não pode, por exemplo, chegar e tirar 13 dias, depois ele tira mais 10 e depois sobram 7, vou transformar esses 7 em abono. Então vou receber 2 dias de abono. Então ele já define, você quer o abono? São 10 dias. Tá. E aí depois ele define como ele vai gozar o saldo. Legal. A Carolina está perguntando, quais as consequências para a empresa ou funcionário de não contribuir com a contribuição sindical? Ambas as partes, né? Então, a consequência é que isso pode ter um reflexo político só. Se você é uma empresa que necessita muito do sindicato para negociações, eles podem colocar como condição não o recolhimento da contribuição, mas podem colocar uma taxa por conta da empresa, já que eles sabem que o empregado não está autorizado a pagar, e você é uma empresa que depende da negociação, isso pode ser usado como uma moeda de troca, de uma questão política. Uhum. Agora, a consequência por não recolher, por cumprir a lei, você não tem. Você tem a consequência política. Exatamente. Tem uma outra questão aqui. Quanto à cobrança associativa e sindical, o funcionário deverá... Essa aqui eu já te perguntei. Com relação ao acordo do PLR, continua sendo necessário homologar no sindicato? Essa eu acho que a gente já respondeu também. Eu acho que aqui agora a gente já cobriu quase todas as questões. Deixa eu dar um atualizar aqui, gente. Entraram algumas outras... eu acho que a gente já cobriu aqui todas as questões. Acho que a gente já cobriu todas as questões. Gente, então é assim. Lembrando, né? Amanhã no YouTube da Ambima você vai ter todos os esclarecimentos do mestre em relações trabalhistas. Vocês vão ter isso amanhã. Por minha conta, não, pela sua história. Amanhã no YouTube da Ambima. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, eu acho que é muito representativo. E para nós que trabalhamos em RH, e ter a preocupação de atender tanto a necessidade do funcionário quanto a necessidade da empresa, a gente sabe o quanto de trabalho, o quanto de energia nós vamos ter que colocar nisso, né? Questões que vocês ainda estejam mandando e que porventura ainda não tenham chegado, sem dúvida a gente pode contar com o Dr. Biondo para estar respondendo depois para cada um de vocês. Também agradeço imensamente aí ao Biondo a disponibilidade de tempo, de energia para estar esclarecendo e conversando com a gente, né? E estamos super à disposição aí para as necessidades e os questionamentos de vocês. Eu acho que os dados do Biondo a gente tem na apresentação também, né, Biondo? Mas a gente pode, amanhã no YouTube a gente disponibiliza.
Gente, super obrigada, foi uma tarde bem informativa e para a gente que está precisando muito desse respaldo todo. Valeu, até!